que todo rico é meio arrogante, presunçoso, egoísta? Porque ele sabe o trabalho que dá para ser rico. Mas precisa abrir mão da humildade depois que o dinheiro vem? Você me considera humilde? Considero. O que você chama de humilde? Velho, tem cara que não dá esmola, por exemplo. Você não dá esmola? Já me viu? Mas É não. muito raro. Muito, muito raro. Mas por que você não dá esmola? Internet é um lugarzinho delicado, né? Mas vamos lá, papo aberto aqui. Eu acho que a pessoa que está no topo, ela fez muita coisa e deixou de fazer muita coisa para estar ali. Tem uma história interessante que eu vivi com os meus filhos. Eu parei no semáforo, estávamos eu, a Angelina, a Duda e o Júnior, os gêmeos não estavam no carro. Eu parei no sinal, quando eu parei no sinal eu vi que vinha vindo uma senhorinha, uma velhinha, pediu para vender alguma coisa ali. Só que eu me distraí olhando para uma Mercedes que parou do lado. E o cara que estava na Mercedes ficou olhando para o carro também, que ele achou bonito e tal. Imagino que tenha sido por isso. E a senhorinha bateu no vidro dele e ele fez esse gesto. Na medida em que ela veio vindo, eu também fiz esse gesto. Aí a Angelina brincou, nossa papai, vocês que andam de carrão, vocês são desumildes. Eu sei que ela estava brincando. Eu falei, filha, deixa eu te contar uma coisa. Aquele cara que está naquele carro, certamente fez e deixou de fazer muita coisa para estar dentro daquele carro. Aquela senhora que está ali pedindo esmola, certamente ela fez e deixou de fazer muita coisa para estar ali. A gente precisa olhar essa realidade, porque muitas vezes quando a gente vê uma pessoa doente, uma pessoa com problema financeiro, uma pessoa viciada, a gente faz um recorte muito curto. Não quer dizer que eu nunca dou esmola, mas eu não entendo que eu sempre tenho que dar esmola. Mas às vezes você e a senhora partiram de lugares diferentes, Elton. Eu concordo. Às vezes ela teve menos oportunidade, menos possibilidade. Eu concordo. Eu dou muita oportunidade para as pessoas. Eu pago faculdade de um monte de gente. Às vezes eu pago curso para um monte de gente. Às vezes eu pago uma viagem para uma pessoa ir ali num outro patamar, sentir o gosto daquilo, sentir o cheiro daquilo, se olhar e falar, cara, eu acho que eu sou daqui. Tem funcionário meu que às vezes eu levo ali e falo, pô, dá uma volta nesse carro, dá uma chave de um carro de mais de R$1 milhão para o cara dar uma volta, Fernando. E quando ele volta, ele não é mais o mesmo. Eu não sei quem deu oportunidade para essa senhora, quem tirou a oportunidade dessa senhora, por que ela não teve a oportunidade, mas eu também venho de baixo. E eu sei que quem vem de baixo tem muitas justificativas. Você quer ver um cara que deixou muita gente de lado? Quem? Quantos milagres a Bíblia conta? Quantas pessoas Jesus passou por perto, viu com problema, desviou dela e seguiu? Possivelmente mais do que aquelas que ele curou. E muitas daquelas que ele curou, ele deixou com um problema maior. Por exemplo, Jesus fez pessoas enxergarem, cegos. Quando as pessoas voltaram para casa, elas viram cada coisa. Jesus fez pessoas andarem. Quando essas pessoas ganharam pernas, elas adquiriram responsabilidades. Isso pode ter pesado. Eu sei que toda doença tem uma utilidade. Eu sei que a dívida tem uma utilidade. Todo problema tem uma utilidade. Não quer dizer que eu não participe da solução de algumas pessoas, mas eu nunca participo do problema de ninguém. Seja ele quem for, seja o problema qual for. Nem da sua esposa? É porque o problema da minha esposa é meu. E muitas vezes pode ter sido causado por mim. Essa é a única dependência emocional inevitável e que, no fundo, deve ser assumida. Porque quando você se casa com uma pessoa, você se torna um com ela. O que te afeta vai afetar essa pessoa, o que afeta essa pessoa vai te afetar. Então você passa a ter, sim, responsabilidade com o bem-estar emocional daquela pessoa e ela passa a ter responsabilidade com o seu bem-estar emocional. Ou seja, você precisa entender que aquilo que você faz afeta outras pessoas. Então, na lógica da teoria da permissão, quando você conhece uma pessoa, ela vai se aproximando do seu núcleo emocional. Namorado, noivo, casado. Eu falo que namoro é conhecer, noivado é testar e casamento é se comprometer. Então, na medida em que você vai se envolvendo com a pessoa, você vai se responsabilizando pelo bem-estar emocional dela, pela segurança emocional dela, pela confiança dela e ela pela sua. Não é uma transferência de responsabilidade,
mas é uma responsabilidade que passa a ser compartilhada. Transferência é quando eu digo, Fernando, isso aqui agora é seu. Compartilhamento quer dizer, Fernando, isso aqui agora é nosso. Isso é o que deve ser feito com o núcleo emocional de um casal. E os filhos, a gente entende o contrário. O filho, ele nasce no centro do nosso núcleo emocional, porque ele depende 100% da gente. E a gente passa a depender dele. Eu não posso mais tomar as mesmas decisões que eu tomava depois que eu tive filhos. Então, eu passo a depender deles e eles passam a depender de mim. Mas na medida em que eles vão crescendo, eles vão ganhando autonomia e eles passam a precisar menos de mim e menos da mãe. Ou seja, eles passam a precisar menos dos pais. E o ideal é que os pais passem a precisar ou depender menos daquilo que está acontecendo com a vida deles. Daí vem a frase, precisamos separar nossas vidas para que nós possamos viver juntos. Chegou a hora de quebrar os padrões que ainda travam sua vida. Toque no link da descrição, preencha sua ficha. O próximo passo depende de você.